LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com o Esgoda, um canal do YouTube, Agrocanal LFZ Consultoria, também um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, que gosta de marketing, que gosta de vendas. E hoje, como não poderia ser diferente, entrevistando mais uma pessoa diferente do mercado. Hoje nós vamos entrevistar o meu amigo Gabriel? Não. Rafael? Não. Eu brinco com vocês porque eu tenho meu cunhado que chamava o Gabriel Caos de Rafael. Ele passou mais ou menos uns 5 anos chamando o Gabriel de Rafael. Estamos aqui com o Gabriel Caos, uma figura. Trabalhamos junto um tempo lá em Curitiba e hoje o Gabriel está morando em Roraima, em Boa Vista, trabalhando na Sementes Cajueiro. Gabriel, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Oi, Esgoda, muito obrigado, cara. Satisfação estar aqui podendo falar contigo mais uma vez. Dessa vez um pouco mais formal, né? Boa noite, bom dia, talvez boa tarde para o pessoal, vai ouvir. Não sei qual vai ser o horário, mas fica válido aí, né? Tá certo. Gabriel, fala uma coisa para mim. Eu vou começar como eu começo basicamente com todo mundo, né? Perguntando o Sim. seguinte, né? Da onde que tu vem, meu amigo? Conta para mim. Qual é a Cara, tua história, né? Da onde vem a sua família? normalmente o pessoal, depois que eu conto isso, eles dizem que eu virei o brasileiro mesmo, né? Um pouquinho de cada e virou alguma coisa. Mas meu pai é de Londrina, no Paraná. Minha mãe é mineira, do norte de Minas, Polígono da Seca. Eles se conheceram lá pela final da década de 80, 90, em São Paulo, quando tinha aquela migração de muita mão de obra para São Paulo. Lá eles se conheceram, me tiveram. Fiquei em São Paulo até os 8 anos de idade. Sou paulistano, para você ter ideia. Com 7 para 8 anos, mudei para Minas. Meus pais compraram um sítio lá, fui morar num sítio, tirar leite, fazer requeijão. Fiquei lá até os 17, quando eu fiz vestibular para Curitiba, longe pra caramba. Aquilo para minha mãe foi, acho que um parto, me veio para Curitiba, para tão longe. Mas por E eu que, fui, por que teus pais saíram de São Paulo e foram ter um sítio em Minas? Eles tinham alguma ligação com o sítio, não? sim, os meus avós dos dois lados tinham sítios pequenos, agricultura de subsistência. Meus pais pegaram, eles não têm formação, né? Então, é o que eles conseguiram construir em São Paulo, casa de aluguel, algumas casas, eles venderam e mudaram para lá. Questão mesmo de custo de vida mesmo, a sobrevivência. Morar num sítio, um custo de vida mais baixo, 3 filhos, né? Eu e meus 2 irmãos. Então, é muito mais fácil, vamos dizer o seguinte, você ter uma qualidade de vida melhor morando num sítio do que na cidade, né? Que lugar era esse aí, Gabriel, que eles foram? Monte Azul, no norte de Minas, Polígono da Seca. Ué, por que que foram para um lugar que não chove? O que que deu na cabeça? Porque a terra era mais barata? Não, a família da minha mãe já era de lá, né? Nessa Sim. parte, mulher tem mais força. Tá certo. E eles começaram a atividade no sítio fazendo o quê, Gabriel? Cara, começaram tirando leite, compraram um gadinho, foram tirando leite, que querendo ou não, leite é o que te dá um dinheiro mais rápido, né? É uma coisa de todo dia, mês a mês, às vezes quinzenal, semanal. Naquela época era pago. Então, com pouco dinheiro, compraram umas vacas e começaram por aí. Certo. E eu lembro que você me contou umas histórias que você saía vender requeijão, cara. Como é que era essa conversa aí para vender requeijão, cara? Conta para mim. Foi. O que acontece? Norte de Minas, né? Polígono da Seca. Aquilo é o tipo de coisa que você só consegue materializar mesmo quando você vive isso. O que acontece? Ali no norte de Minas, aquilo é Nordeste, né? Então é rota para São Paulo, de muita gente que foi para São Paulo, tem família em São Paulo, então é sempre um vai e vem dali daquele Nordeste para São Paulo. E lá tem muita queijeira. Essas queijeiras
sem CIF, sem nada, que os caras fazem o queijo e manda para São Paulo naqueles ônibus que vira e mexe, um bate lá e sai na televisão, e essas queijeiras mandam queijo para São Paulo. Daí, muitas vezes, no final de ano, com chuva, a quantidade de leite aumenta muito, porque é aquele gado a pasto. Daí, São Paulo, muito desses ali nordestinos viajam, e o que que acontece? O consumo cai, dessas queijeiras param de pegar o leite em desse pessoal, inclusive dos meus pais. Então, ali, metade de dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, é sempre todo ano um grande problema, né? O que que fazer com esse leite? Foi daí que eu tinha meus 14 anos, minha mãe falou: "Ó, vou fazer requeijão, você vai na rua vender para ver o que acontece." Eu lembro como hoje, eu fui para vender 7 peças na rua e parei lá a moto num conhecido e saí andando, vendendo De requeijão. moto? Sim, com 14 anos peguei a motinha, fui. E aquilo dali foi. E E comecei a vender ali. esse requeijão era. Eu lembro que uma vez você levou isso para Curitiba, ele é um parecido com queijo. Como é que é esse requeijão aí? Conta aí, cara. Cara, vai no sentido de um queijo, mas ele é um pouco mais trabalhoso. Tem que deixar o leite azedar naturalmente. Você separa a coalhada do leite, quer dizer, você separa a manteiga, a nata da coalhada, cozinha essa coalhada 2 vezes, frita essa manteiga, essa nata até ela virar manteiga e bate a massa cozida no leite dentro dessa manteiga até virar aquela massa homogênea ali, esticando como se fosse um queijo mesmo. E tu ia na cara E dura, chegava na casa e aí, quer comprar um requeijão aí? é, na verdade eu comecei abordando o pessoal que ia na rua, cidade Nordeste ali, muita gente sentada na rua, nas calçadas, ia parando nos comércios, oferecendo. Eu sei que na primeira vez, antes de andar a avenida inteira, eu tinha vendido as 7 peças já. Achou que ia ficar E rico. achei. Mas por incrível que pareça, foi um período que eu vendi requeijão nas ruas que melhorou muito a qualidade de vida da minha família, porque querendo ou não, é algo que você está agregando valor, né? Você está vendendo um requeijão que você recebe todo dia, sobrando uma pancada de soro para criar porco. Então, querendo ou não, você está agregando valor. Então dá um pouco mais de trabalho, mas a renda é muito maior, né? Entendi. Então, E o o que que grande problema, te. O grande problema? eu acho que em qualquer lugar do mundo, em qualquer setor, produzir, eu acho que é sempre mais fácil do que vender muitas vezes, né? E o que que te deu na cabeça fazer agronomia? Cara, só completando aí a parte do requeijão, foi ali que eu acho que eu comecei a virar vendedor. Não, eu virei vendedor ali, né? Só que foi um grande divisor de águas porque eu comecei a entender as pessoas. Muitas vezes o cara que eu ofereci quando eu estava descendo na rua, na hora que eu voltava, ele comprava, às vezes estava de bom humor, não sei. Entender as pessoas, ouvir as pessoas. Então, foi ali que eu comecei a ter esse lado, digamos, mais humano, de vendedor, de entender o que que passa na cabeça da outra pessoa, né? O que que ele quer comprar, o que ele não quer comprar, o porquê quer ou não quer comprar. Começou ali, vendendo requeijão na rua. Qual era a grande fortaleza de vender requeijão? O grande argumento? O grande argumento, praticidade de eu estar levando o requeijão. No começo eles desconfiavam porque eles acreditavam que se eu estava vendendo requeijão na rua é porque o requeijão não prestava, que eles tinham a cultura de comprar requeijão só no sábado na feira. Daí nisso eu comecei, cada fornada de requeijão, eu tirava uma parte e fazia picadinho para dar amostra grátis. Daí com o tempo eu saturei a feira. Então parou uma cidade pequena, então o requeijão que eu digo era 80 requeijão por semana, já saturava a cidade. Daí começou a cair a venda na própria feira durante o sábado, porque eu já estava vendendo muito. Daí eu estava caindo as vendas, porque uma peça daquela a pessoa não come tudo numa hora. Deu matutando, como é que a gente vai fazer para esse povo comer tudo esse requeijão?
Daí que eu tive a ideia. Falei pra minha mãe, ó, faz requeijão que eu vou levar ele quente. Porque ele quente vira uma iguaria. Uma pessoa come quase um numa sentada ali com açúcar e rapadura, porque ele tá quente, a gordura tá vazando, ele tá gostoso. Daí eu comecei a fazer isso. Daí foi um mecanismo que eu achei para fazer o consumo aumentar, levar o requeijão quente. Rapaz, eu levava na cestinha, aquilo ia pingando manteiga para tudo quanto é lado. Eu vou te falar, hein? Mas o E a... pessoal, quando via aquela sacolinha ali com aquela manteiga de garrafa no requeijão quente, nossa, aqueles pessoal do comércio, loja de roupa ali que tinha quatro, cinco vendedores, eles comiam requeijão praticamente ali na hora, em questão de Certo. meia hora. Então foi um jeito que eu achei de fazer o consumo aumentar e fazer eles Entendi. comer mais rápido. E o que que te deu na cabeça de fazer agronomia, cara? Porque você largar tudo, deixar pai, deixar mãe lá e ir para Esgoto. Curitiba, cara, longe pra caramba. Cara, isso daí foi um conselho, até um pouco disso aí que vem algumas coisas. Eu até estava pensando essa semana, quando tu me disse que ia me entrevistar, eu parei um pouco para refletir aí o passado e eu liguei para um cara que ele teve uma importância assim na minha vida, parecida com a sua, né? Ele era um veterinário que, com o tempo, ele começou a. Ele dava assistência para meus pais, né? Ensinou meus pais a inseminar, deu aquela lapidação mínima para tirar leite e tudo mais. E eu tava lá com 17 anos vendendo requeijão na rua. Os caras eram gente boa. Ele me via com um certo futuro e tudo. Daí chegou a época de vestibular. Isso era 2010 para 2011. Tava no boom da Copa e dos Jogos Olímpicos e tudo mais. E aquilo lá, e aquela moda de construção, engenheiro civil, engenharia mecatrônica. Ele pegou e virou para mim e falou: Cara, esquece tudo isso. Abandona isso aí, engenheiro civil, depois da Copa aí, esses caras não vai ter mais emprego. O Brasil nunca vai ser Alemanha, nunca vai ser Japão, nunca vai ser Estados Unidos. O Brasil é o país que vai alimentar o mundo. Dele até falou lá, até 2030, 40% da comida do mundo seria brasileira. Ele falou, então faz agronomia, você volta para cá, faz um concurso, vai trabalhar em Jaíba, é bem melhor, você vai ter emprego pro resto da vida. E eu segui esse conselho. Muitas vezes tem aquele ditado que se conselho fosse bom era dado, não era dado, era vendido, mas eu discordo, porque quando você está numa situação, por exemplo, igual a minha, que não tinha acesso a muita informação, não era rico culturalmente, tinha só força de vontade, muitas vezes um conselho desse é a melhor coisa que você pode ter, né? Alguém que tenha mais conhecimento, mais vida, te guiar de alguma forma. Daí tu tem que ouvir e entender se aquilo é válido ou não, se faz sentido ou não, né? E fez sentido, pelo que ele me disse, eu fui fazer. Você pegou a cota do Enem. Perguntaram se eu era preto, eu disse que era. Eles falaram, então vem. A cota dos negros, você acha que ela te ajudou bastante? Não, porque eu tinha nota para entrar em engenharia civil na UFSCar. O UFSCar é um centro de engenharia. A minha nota do Enem era 790. Dependendo da faculdade, oscilava até 820. Então, isso eu entraria com qualquer jeito. E por que você escolheu Curitiba se você tinha vários lugares que você podia entrar? Olha, gordo, desgoda, olha a força do hábito aí. Sinceramente, eu brinco que foi porque falaram que tinha mulher bonita, daí eu fui. Tá certo. Então você não foi atrás de E estudar, você foi atrás de mulher bonita. Mas, eu brinco por causa disso, mas era porque era uma cidade com alto padrão, bem falada, e eu tinha nota no Enem, tanto para entrar na UFSCar quanto em Curitiba. Eu tenho padrinhos que moram em São Paulo, então o UFSCar ficaria mais perto. Não sei, eu vi a oportunidade também, brincadeiras à parte, de ir para um outro canto, bem diferente culturalmente e tudo mais.
E E como foi é que uma boa escolha. você fez para se manter lá, Gabriel? Porque a faculdade era paga, era federal, mas você tinha que manter, você tinha que pagar a república, comida e tal, e teu pai e tua Sim. mãe num poder aquisitivo muito baixo. Como é que você fazia para se manter? No começo eu consegui bolsa minha faculdade inteira. Ah, eu tive bolsa no começo ali por 2011, quando a Uma economia brasileira, bolsa do quê? Como é que se consegue uma bolsa? por baixa renda, eles te dão uma espécie de auxílio. Ah, Então, ali nos primeiros 2 anos, as condições de Minas estavam melhor, então meus pais ajudavam. Daí, ali do segundo ano para frente, eu tive que começar a trabalhar num bar. Eu trabalhava no bar sábado e domingo, das 9 até umas 6, 6:30. E nas sextas-feiras, nem sempre, às vezes, das 6 à meia-noite. Saía da faculdade e ia para lá. Para quem é de Curitiba, como você ou algum outro agrônomo de Curitiba, deve conhecer o Bar Paraguaçu, ali perto do campus de agronomia da UFPR. Fica ali no JuVV. o que que se fazia lá? Você era garçom? Não, nem garçom eu era ajudante de garçom. Eu Barbaridade. levava. O que que fazia? Ficava lavando louça lá, não? Não, eu atendia os clientes. Eu levava os pedidos na mesa e recolhia os pratos das mesas. E ajudava no pedido. É porque para ser garçom, eles chegaram a me chamar para ser garçom, só que daí era. Eu ia estar saindo do meu foco, né? Que era fazer a faculdade. Então aquilo dali eu tinha que, sábado, domingo, eventualmente a sexta, eu tinha que focar nisso e dar o foco principal, que era a faculdade, né? Sei. E conseguia conciliar os estudos com esse trabalho aí? Consegui, era cansativo, mas dava para conciliar. Você formou em quanto tempo, Gabriel? Com 5 anos eu já estava com as matérias tudo ok. Daí eles diziam que para fazer estágio era melhor estar com vínculo com a faculdade ainda. Daí eu acabei ficando 6 meses só com o TCC, para mim ter a liberdade de poder viajar se caso eu fizesse um estágio. Então eu completei tudo com 5 anos e não entreguei o TCC no 10º período para poder ter 6 meses aí de flexibilidade se eu precisasse viajar, fazer estágio em algum lugar. E o que que se pensava em fazer da vida quando você se formou? Antes da gente começar a fazer aquele trabalho doido nosso lá. Cara, construir uma barragem em Minas, juntar a água da chuva, água superficial e irrigar, voltar para lá, fazer pasto, agricultura com irrigação. Só que daí, quando a gente tá na faculdade, é tudo lindo, né? Daí, quando a gente tá para se formar, a gente descobre que o mundo é diferente. Para fazer essas coisas, precisa de dinheiro, né? Não são tão simples quanto a gente imagina quando a gente tá na faculdade. Sei. E você se formou e você tentou arrumar algum emprego, alguma coisa assim ou não? Não, porque antes de sair da faculdade, eu te conheci, né? Que eu te liguei. Aquilo foi antes, Então, é? sim, eu tava na faculdade ainda quando a gente se conheceu. É. O Gabriel me achou aí através de um amigo e tal, e a gente resolveu fazer um projeto juntos, né? Que era um projeto da criação de ovinos, que por falta de matéria-prima, né? Na época aí acabou não dando certo, porque apesar que eu acho que ainda é um projeto que se tivesse bastante investimento, tempo, esse tipo de coisa, poderia ter dado certo se tivesse matéria-prima, porque era a venda de ovinos em Curitiba. E Curitiba nem tem a Casa do Carneiro, precisamente falando, né? Mas daí esse projeto acabou não dando certo, passou lá seus 2, 3 anos e aí eu dei uma ajuda para você entrar na Sementes Cajueiro e ir aí para Roraima. Como é que é essa Roraima aí, que eu acho que o Brasil não conhece isso aí, né? De um modo geral. Sim. Eu fui uma vez aí e me assustei um pouco aí com Roraima, né? Quando você chegou aí, qual foi o sentimento, cara? Cara,
Ah, Você foi para fazer o que especificamente? eu vim para ser representante, vendedor da Sementes Cajueiro aqui em Roraima, né? Então, quando eu saí para cá, que tu me indicou e deu certo, eu vim com uma concepção, né? Falei, vou para lá. Isso foi em, em 22, começo de 22. Então, agora são setembro de 24. Então, isso faz 2 anos e meio que eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu vim com a intenção, vamos ficar lá 2, 3 anos, ganhar experiência, e daí eu alavanco minha carreira e volto o resto do Brasil, procuro alguma coisa. Então eu vim com essa concepção, e daí quando eu cheguei aqui, que fui entender o que estava acontecendo, eu mudei o meu conceito, porque aqui está em plena expansão, a gente trabalha na janela do hemisfério norte. A gente tem uma série de vantagens. A gente tem uma cidade, eu moro na capital, da minha casa até Brasília, da hora que eu saio até chegar em Brasília, dá 4 horas. Então, pensando numa logística nacional, isso é muito bem localizado, né? Você está em Brasília com 4 horas, saindo da tua casa. E aqui veio crescendo. De 2022 para cá, a gente aumentou a área Brasília, plantada. Brasília está a quantos quilômetros daí? Se não me engano, uns 4.500 quilômetros. Você está falando 4 horas de avião. Sim, 4 horas de avião. Você tá maluco? Mas se a gente pensar que algumas regiões aí do Cerrado, até dependendo da cidade que você tá, até você chegar no avião aqui para Brasília ou São Paulo, você gasta, sei lá, 12 um dia. Então, pensando que do momento que eu saio da minha casa até estar em Brasília, vai nessa faixa aí de 4 horas, 4 horas e pouco, então tem um certo conforto, né? Logístico pensando dessa forma. A Sementes Cajueiro já produzia semente aí quando você foi? Já, já produzi aqui. Eles estavam começando, tinha uma safra feita aqui, nos pivô, e eu vim para ser o representante, como eu expliquei, e dar continuidade no levantamento de mercado e consolidar a marca aqui. Então você teve aí iniciando um processo aí, né, de vender sementes. Era só sementes Cajueiro aí dentro? Ou o restante da semente vem da onde? Sim, aqui a gente como sementeira produzindo aqui é só a gente. Ah, daí o restante vem do resto do Brasil inteiro aí, toda sementeira, conforme produtor ou revenda comprar, vem para cá. E eu vim para cá, assim, a minha primeira missão, quando eu sentei para conversar com o Idôneo, que é o proprietário da Cajueiro aqui, a minha primeira missão foi aquilo que eu escutei de você os 4 anos que eu convivi com você, que você diz nos treinamentos de vendas, né? Que é conhecer, entender e agir. Então, foi basicamente que eu fiz isso aqui no meu começo. Foi mapear toda a região, os produtores, visitar um por um mesmo, conversar com eles cara a cara, fazer o que eu brinco com o Idôneo em BGE, que foi conhecer todos os produtores, saber se eles compravam ou não da gente, ou por quê, ou qual o motivo dele comprar ou não comprar, que tamanho de área, tudo. Por quê? Porque a Cajueira ela montou uma sementeira aqui e, querendo ou não, a gente tem um desafio gigantesco, né? Imagine produzir semente debaixo da linha do Equador, praticamente, numa altitude de 90 metros de altitude. O Então, é um desafio Idone, gigantesco. Idone é o sócio proprietário. Como é o Sim, nome ele é o dele fundador. inteiro? Idone E Doni Luiz Broli. Grolli. Isso. Ok. É uma pessoa sensacional também. Ele aquela Bahia, as histórias dele, ele é um cara que vale a pena se entrevistar também, tem uma história fantástica. Daí eu fiz esse BGE, né? Apresentei de fato uma planilha com o que estava acontecendo. Por quê? Qual que é a preocupação do Idone? Você está montando uma sementeira aqui, investindo uma pancada de dinheiro num lugar assim desafiador de fronteira e tudo mais.
Ele queria saber para que rumo as coisas iam, né? Então, daí foi onde eu fiz o que você sempre disse. Daí eu constatei que a gente tinha uma boa participação de mercado, que as coisas estavam mudando por conta de material, e eu nutri a empresa com essa informação, para onde a gente estava indo e o que precisaria ser feito. Daí nisso teve uma queda de participação de mercado no ano seguinte que eu estava. Ainda bem que eu estava com esse BGE pronto, porque imagine, você entra e tem uma queda nas vendas, mas tinha uma explicação bem clara, que era a questão de materiais, e a partir disso a gente foi atrás de materiais que estivessem competitivos na região. Então, com os materiais certos, embasado nisso, a gente conseguiu saltar para esse ano em relação a 23, praticamente dobrou as vendas em relação a 23, né? A soja aí ela é plantada em que mês? Em abril? Isso, meados de abril ali, quando começam as chuvas, eles já começam a plantar. Quantos mil hectares de soja tem em Roraima esse ano que passou? 134, 135, próximo disso. E vocês venderam quanto de semente? Cara, se a gente tivesse conseguido produzir tudo, a gente chegou no momento que a gente parou, que a gente não conseguiu produzir mais, a gente teria vendido 100 mil sacos. Isso em hectare aí, na faixa dos 80 mil hectares. A gente estaria com uma participação bem significativa. E o que você acha que levou a ter essa participação aí? É o fato de produzir aí, de ser daí, ou ter variedades mais adaptadas? O que foi? O somatório de tudo. Só a gente estar aqui, produzir aqui, ter toda a infraestrutura aqui, que passa uma segurança para o pessoal. Isso não garantia tamanho de venda porque a gente não estava com os materiais 100% que a região necessitava. Por isso que eu fiz o IBGE e constatei. O problema não é só, não tem problema com a gente, cajueiro. O problema é os materiais. Então a gente tem que ir em busca de novos materiais que sejam competitivos, né? Então, nessa parte aí, nutrir a empresa, os seus gestores, com respostas mesmo concisas, que tem uma lógica, que tem uma boa explicação, é extremamente importante para o gestor saber para onde a empresa dele está caminhando, né? Qual que você E acha que foi o grande desafio inicial, né, das sementes Cajueiro aí em Boa Vista, cara? o desafio inicial, É, foi genética, foi ter obtentor que liberasse variedades mais adaptadas? Qual foi o não, eu acho primeiro? que o produzir mesmo numa situação como essa. Aprender a produzir numa situação como essa de altas temperaturas com baixa altitude. Hum, Tanto é que, alguns anos atrás, a própria literatura da faculdade dizia que semente de soja era necessário ser produzida em altitude, acima de 600 metros de altitude, por conta do clima mais ameno. De fato, numa situação dessa, é muito mais fácil de se produzir do que numa situação como a de Roraima, né? Então, muito provavelmente o maior desafio foi isso, foi aprender, entender e se adaptar a trabalhar numa situação dessas. Daí, posteriormente, como toda área de fronteira vai evoluindo, coisa vai mudando, o próprio mercado genético a nível Brasil, vai vindo outros materiais, e daí é a hora que você tem que ter muita informação para dizer para a empresa o que que você faz, o que que a empresa faz, o que está acontecendo. Se a gente continua com o portfólio, ou a gente busca outro portfólio, como faz? Então, isso gera uma discussão muito interessante e a gente tem que estar com realmente entendendo o que que o mercado quer para ter a melhor decisão. Então, é uma sequência desses entendi. dois pontos, né? Qual é a variedade mais vendida aí de vocês? Hoje, bônus da Brasmax. Hum, ocupa quantos por cento do mercado?
Só ela na faixa de 60 a 65%. E produz bem, boa produtividade? Produz. Qual que é o grande destaque para ela? Vamos dizer o seguinte: ela responde muito bem nessas aqui que é baixa altitude e nessas areias aqui é muito arenoso o solo na grande maioria. E ela consegue se comportar muito bem com nesse misto de areia com fertilidade baixa aí das áreas de abertura. Então esse que é a grande tacada dela. E ela tem um Quanto... ciclo e Hum, ela consegue aliar isso junto com um ciclo de 100 dias aqui. Então é um pô, espetáculo 100 que dias. produz. O que que o pessoal usa de quantidade de fertilizante aí? Cara, normalmente vamos começar aí por. Na verdade, aqui tem de tudo. Tem desde alguém mais capitalizado em alguns pontos específicos que vai abrir área aí com 7, 8 toneladas de calcário, que para o resto do Brasil isso ainda é pouco, né? Aqui já é bastante. Vai fosfatar aí com super simples ou um MAP 600, 700 quilos, mas esses são as exceções. O padrão mesmo vai ser aí o cara que vai abrir na faixa de 4 toneladas de calcário, 200, 300 quilos de MAP na fosfatagem e mais 200, 300 quilos de super simples na linha e na faixa de 180, 200 de potássio a lanço. Então esse é um padrãozão para cá. E o cara colhe em Por tubulação. média, entendi. O cara colhe em média, Gabriel, quantos quilos por hectare? Cara, Quantos sacos? vou te falar, aqui não é difícil. Aqui não é difícil, cara, numa situação dessa aí de primeiro ano, colher de 55 nessa faixa. Por quê? Qual que é o grande diferencial de Roraima, mesmo você tendo solos extremamente arenosos e, e altitude baixa, temperatura alta? Aqui não falta água. No período do plantio da soja, não falta água. Ali, quando começa ali 20 de abril até 10 de agosto é fiel, não falta água. Nos 3 anos que eu estou aqui, todo mundo fala historicamente, não tem veranico. Então, quando você tem uma situação dessa, quando você não tem o estresse hídrico, você ameniza aí 70, 80% de qualquer outro, Problema que possa vamos dizer, acontecer. limitante que tiver. Então, E assim, uma soja aí de 3 anos aí de área plantada, estão colhendo o quê? cara, quem consegue plantar cedo, o grande limitante aqui é plantar cedo. Você não pode estender maio adentro plantando. Por quê? Porque daí o solo já está encharcado, o plantio, a parte mecânica da coisa já não é legal, e, e daí com muita água a planta não faz raiz, né? Então aqui tem que seguir mais ou menos a lógica da Bahia, plantar o mais rápido possível e ter toda a agilidade focada no plantio. Cara, um cara que faz o básico bem feito, não vamos nem falar nada de extraordinário pensando na região. Ele mantém aí uma média de 65 a 70 sacos tranquilo com o terceiro, quarto ano. E hoje tá que preço a soja aí, Gabriel? Aqui normalmente é um pouquinho mais barato. Aqui a gente tem a margem que compra, mas tá na faixa de uns 105 hoje, dia 2 de setembro de 2024. E Sementes Cajueiro estava indo aí para dentro da Guiana Inglesa, né? Como é que tá isso? O que que iam fazer lá? Qual é que é a ideia? A ideia era o governo querer pessoas que desenvolvessem agricultura para eles, né? Alimento. Porque o que acontece? A FAO diz que para um país ser autossuficiente de forma geral, ele conseguir passar por uma crise de forma mais amena, ele precisa que 70% da comida não seja importada, seja produzida no país. Então, eles têm essa preocupação. Eles queriam entender como é feito a agricultura no Brasil, né? E como a gente está perto aqui, eles procuraram a gente para a gente, de alguma forma, ajudar eles a produzir.
E vocês estão plantando lá normal? Estão fazendo semente? O que que vocês fazem lá? Não, não, semente a gente não faz lá não. Lá a logística é bem complicada ainda. Daqui até chegar do outro lado tem um estrada de chão aí, vai dar quase 500 quilômetros de estrada de chão. Eles estão fazendo asfalto. E assim, é uma forma da própria Roraima se aproximar da Guiana, porque é uma saída para a gente não ter que voltar a toda a floresta amazônica, né? Daqui a gente já sair para o Mar do Caribe. Então, nos próximos 3 anos, quando essa estrada se concretizar, a gente vai estar a 600 quilômetros do Mar do Caribe. Então, isso para Roraima vai ser um grande boom, né? Não ter que voltar para a floresta amazônica e descer o Rio Amazonas com as mercadorias daqui já sai ou entra pelo Mar do Caribe. E eles Sei. estão andando com essa parceria. Vai ajudar muito Roraima a dar um boom quando isso acontecer. Não existe condição de fazer a segunda safra aí, ou a dita safrinha? Existe uma coisa que é muito definida aqui é anos de El Ninho e Laninha. El Ninho é difícil, a chuva corta mesmo aqui. O ano passado foi um ano de El Ninho muito forte, tanto é que a chuva cortou aqui e choveu muito no Rio Grande do Sul, né? Mas assim, quando eu digo que a chuva cortou, ela corta em agosto e não chove o resto do ano. A soja, mesmo no ano que a gente considera seco, de pouca chuva, a soja não teve veranico. Quem plantou cedo, respeitando a lógica da coisa de plantar o mais cedo possível, colheu muito bem, porque choveu controlado e só teve problema quem atrasou demais o plantio. Já você vai para um ano de laninha, como foi 22 e está sendo esse ano, ah, tem gente plantando agora feijão mungo, tem gente que arrisca uma safrinha também, tem condições sim. Eu acho que com o tempo Feijão, melhorando um desculpe a pouquinho. pergunta, feijão o quê? O Mungo preto, que é isso? Feijão mungo? Mungo preto? é. Explica para mim, o que que é feijão mungo preto? Cara, é um feijãozinho comprido. Isso aí é coisa, comida para indiano. Os guianenses comem muito e os indianos. É um mercado específico, estilo do gengilim. Eles mandam para a Índia. Entendi. E sorgo? Qual a possibilidade de trabalhar com sorgo aí? Existe a possibilidade, sim. Algumas pessoas já plantaram, mas é um limitante igual do milho. Não tem um mercado consumidor para consumir esse milho e esse sorgo aqui. Tem algumas granjas, mas não dá escala. Então, por exemplo, assim, não é igual a soja, que tem uma trade que o que você tiver, ela carrega. Ela, por exemplo, não compra nem milho nem sorgo. Então, você tem que trabalhar com o mercado interno, ou mesmo exportar alguma coisa para Venezuela ou para Guiana, que é um pouco mais complicado. Então, um grande limitante aí para milho e sorgo hoje é isso daí, para quem vender esse volume, isso ser produzido demais, né? Tiver um volume grande. Esse é o limitante aqui hoje. Certo. E como é que está o incentivo do governo aí para Roraima para o crescimento da cultura da soja aí, por exemplo? Tem o governo incentiva? Você acha que vai sair de Sim. 130 mil para quantos mil hectares? Em que espaço de tempo? Qual é a previsão? Cara, o governo incentiva sim, tem o governo agora atual do Antônio Denaro, ele fez um trabalho muito bom de promover o Estado para o resto do Brasil, até inclusive quando eu estava no Paraná trabalhando ainda, eu já tinha ouvido falar dele indo em algumas cooperativas do Paraná e do Rio Grande do Sul buscando produtor. Então ele fez esse trabalho de trazer o produtor para cá, de passar a segurança jurídica. Então, se você pensar que a gente está numa área de fronteira, que a soja mesmo está ganhando escala 5 anos para cá, e a gente já está no patamar que está com uma sementeira, numa região que planta 135 mil hectares. Além de uma sementeira, a gente já tem uma esmagadora, que foi a primeira esmagadora do Brasil a ser construída com capacidade de esmagar toda a produção da região. Então, a gente andou a passos largos, né? E o que contribuiu foi parte política
E essa soja, com esse aumento que teve, então isso ajudou muito a crescer rápido aqui. Então, boa parte da soja que está aí nem sai daí, é esmagada aí mesmo. Quem que é que esmaga essa soja aí? Quem é a É empresa? é um grupo familiar, chama Grupo Falavinha, eles têm fazenda também no Mato Grosso e algodoeira lá. E Mas ele, ainda o principal comprador aqui ainda é a Mágina, e você que carrega acha grande. que num prazo de 3 anos, Boa Vista vai estar plantando quantos mil hectares de soja? Em 3 anos, vamos ser conservador, não vamos esperar que a soja tenha um novo boom nesses 3 anos, mantenha esse padrão. Eu acredito que ela chegue aí de 180 a 200 mil hectares em 3 anos. Entendi. Qual é o valor de um hectare de soja bom aí, que já está aberto e está produzindo? Qual é o valor? Depende muito também daí da distância que você vai estar da cidade, né? Mas se já está aberto e produzindo, vai ser na faixa aí de 15 a 18 mil. Isso eu estou falando já aberto, produzindo, já com desmatado, licenciado, calcareado, vai girar nessa faixa aí. 15 a 18 mil por hectare. Sim. E uma área crua para fazer tudo? Se você comprar direto do nativo, você acha aí 4, 5 mil reais o hectare. Tem muita gente indo para aí ainda, ou o pessoal que está aí tem muita área e está abrindo? Esse crescimento maior é quem está abrindo a área já está aí, ou alguém que você acredita que está chegando? Em 22 era gente chegando. Ah, daí do ano passado para cá, que a gente teve 3 acontecimentos unidos aí no mesmo ano, né? Final de 22 para cá, que foi mudança política, a redução do preço da soja, mais um El Niño muito forte. Então, você descapitaliza o produtor a nível Brasil, né? Com preço baixo e problema climático, o El Niño reduziu muito as pessoas que vêm para cá, até porque eles têm dificuldade de vender as fazendas aí no Paraná, Mato Grosso, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, principalmente, por conta dessas intempéries. Então, somando esses fatores, diminuiu bastante as pessoas chegando aqui. Mas é mais por conta disso, que é o que dizem, a avaliação é isso, né? E quem está aqui conseguiu ter muita área para abrir aí, tem boa parte dos fazendeiros que tem área para abrir nos próximos 5, 6 anos, né? Entendi. Mas ainda E, tem muita coisa a ser feita, né? e você assumiu aí há pouco tempo que você me falou, uma função um pouco mais de liderança dentro da Sementes Cajueiro e para gerenciar uma parte da área aí do Pará, é isso? Como é que é esse negócio? E ah, a ideia é, como o próprio Doni disse para mim uma vez, para a gente ser importante, a gente tem que estar num lugar importante. Ninguém é importante num lugar que não seja importante. Então, isso faz parte de quê? De transformar a unidade de Roraima em algo importante. Como que vai ser o caminho? Como a gente é privilegiado por estar plantando fora da época do brasileiro, do resto do Brasil, plantando soja americano, então a gente tem a chance de quê? De fazer crescer produzindo semente aqui para atender o restante do Brasil, né? Então, o primeiro passo, ele me deu a liderança para me gerenciar o mercado de Santarém e abastecer esse mercado a partir daqui. Então, lá tem um vendedor lá e eu vou ficar com essa parte de gestão, de fazer produzir aqui e atender lá. E com o tempo, a gente ampliar o BS e com um portfólio robusto que a gente está, a gente conseguiu dar espaço também em questão de portfólio, então a gente consegue atender grande parte do Brasil com os materiais que são produzidos aqui. Então, vai ser isso. Eu vou começar gerenciando Santarém, porque é uma logística fácil daqui, né? A gente vai com os caminhões até Manaus, desce o Rio Amazonas, 2 dias está em Santarém.
Então a ideia é essa, começar abastecendo por Roraima. Santarém tem Vou quantos mil hectares passar. de soja? Eu ainda não visitei, não levantei tudo, mas pelo que eu já falei com eles, está na faixa de 120 mil hectares, 120, 130. Mais ou menos a mesma área daí. E lá em Santarém não tem ninguém produzindo semente. Tem algum. Não, em Santarém mesmo não, tem outras cidades do Pará. Essa resposta especificamente eu não consigo te dizer, mas assim, tem, que eu tenho certeza nas regiões tem, mas eles atendem o Santarém com semente que eles guardam e tudo mais. E Santarém acaba que vai ser um plantio um pouco mais tardio em relação ao resto do Brasil. Então a nossa intenção dá certinho. A gente colhe aqui agosto, setembro, a semente vai ficar 2 meses guardada e a gente abastecer Santarém, o Maranhão e ir crescendo gradativamente atendendo daqui, porque a semente fica pouco tempo em estoque, né? Então, imagina a qualidade que ela chega. Esses plantios vão começar aí outubro, novembro, e dependendo no Pará, às vezes chega até dezembro plantando. Mas de qualquer forma, a semente fica nova, né? Colhida setembro aqui. Vocês conseguem algum diferencial de preço aí melhor do que essa outra semente que vem aí, ou a competitividade ainda é muito grande também? Você está dizendo do mercado de Roraima? O mercado Roraima. A gente consegue sim ser mais competitivo, porque a gente produz aqui, a gente não tem todo, vamos dizer, o transtorno logístico que é atravessar a Amazônia para chegar aqui, né, com semente, que é algo perecível. Então, isso é uma ferramenta a nosso favor, né? Isso nos dá um passo ou dois na frente do restante, das sementeiras que mandam semente do resto do Brasil para cá. E você acha que esse é o grande diferencial de vocês terem aí cerca de 60, 70% de share aí dentro, de participação? É preço? Preço, a própria qualidade, porque é uma semente que está aqui, ela sai da roça direto para a câmara fria. É uma segurança que a gente passa também, o produtor está produzindo aqui. E também aquela parte do produtor, cara, a gente tem que comprar de quem está sofrendo os mesmos desafios que a gente, né? Porque a gente vive a mesma dor de quem produz aqui. Então, a gente está muito perto do produtor se a gente pensar por esse lado. Até a gente pensa na parte de geração de demanda, de lançamento de materiais, a gente produz os dias de campo, os materiais nos pivô, leva os produtores lá para ver, e quando a gente colhe isso, já está meio que definido o que que ele quer plantar, o que que ele gostou, o que que ele não gostou. Então, é uma sequência de fatores, não é um só um. Pode começar com o preço, que por a gente estar aqui é mais barato, por segurança, por afinidade, por a gente estar vivendo a mesma situação que quem produz aqui vive. Então é essa somatória que contribui, porque para chegar numa participação aí de 60, 70%, não é só uma coisa que te define, né? Você precisa de um conjunto de fatores para você chegar e se manter nesse patamar, né? Entendi. Você acha assim que o nível tecnológico adotado aí dentro de Roraima precisa evoluir muito? Como é que você acha que está isso aí hoje? Precisa, com certeza. Aqui tem muito o que ser explorado e lapidado ainda, né? Com certeza, sem dúvida alguma. O potencial que existe aqui pela frente é gigantesco. Ainda mais quando você tem o fator climático a teu favor, né? Você não precisa se esquentar com o estresse hídrico. Muitas vezes você precisa se preocupar com muita chuva, mas a falta dela não. Entendi. A gente sempre ouve que a semente ela é muito melindrosa e tal, e Bem, você quando colhe essa semente, se você colhe essa semente aí, né?
em, em agosto, setembro, você vai plantar aí novamente em abril, maio. Essa semente ainda mantém uma boa qualidade? Vocês têm câmara fria? Como é que é o Tem, negócio? tem. A gente tem câmera fria, a semente ela sai do campo e já vai direto para o BS, que é praticamente dentro da fazenda, 5 minutos da fazenda. E o primeiro passo é já fazer essa semente perder temperatura, né? É o mais rápido possível. Mas, assim, a gente aqui, a semente que é plantada aqui, ela vai ser plantada agora nos pivôs. A gente vai produzir nos pivôs, e então ela vai sair fresca para ser plantada aqui também. Uhum. Então, por isso que a gente quer explorar o mercado do resto do Brasil aí, do Pará, do Maranhão, por conta disso. A gente trabalha o sequeiro para mandar para lá, que a gente está colhendo agora. Daí agora tem milho plantado nos pivô para fazer rotação. Tira esse milho, coloca soja, faz a semente para cá. E esse ano, como a gente cresceu bastante, esse ano a gente vai ser o primeiro ano que a gente vai testar mesmo a viabilidade da semente para guardar dessa safra para outra, sem passar pelo pivô. Quantos hectares vocês têm de pivô aí? 864. Certo. E de plantio de sequeiro são quantos? Ah, somando com a área que você planta os pivô, né? Porque também é sequeiro que não vai irrigar agora na chuva, vai dar 4.500. É bastante. Tudo área própria? Não, todas arrendadas. Certo. Mas produzidas por vocês. Você não tem parceiro produzindo. Não, a gente, conforme for, uma das partes é a gente pegar a cooperante pro ano que vem também. Consolidar e estruturar isso daí também pro ano que vem. Certo. Qual é o maior Então, desafio de Roraima, Gabriel? o maior desafio de Roraima, cara, eu acredito que é a logística. Encarece muito aí quando você pensa em insumos básicos, como calcário, né? Não tem como produzir no Cerrado sem calcário. É a primeira coisa do Cerrado é o calcário. E o calcário aqui é um grande limitante. Tem que vir do Pará por balsa e tudo mais. Então ele chega bem caro aqui. Quanto custa uma tonelada de calcário hoje aí? Vai ficar na média aí dos seus R$ 400. Meu Deus do céu, é caro. Basicamente, é pelo menos o dobro do resto do país aí, né? É, entendi. Então, esse é o maior limitante. E o que que você me fala, Gabriel, do fato de você ter ido para um lugar tão longe e tal, e esses desafios? O que que você deixaria aí? Nós estamos indo para quase uma hora de entrevista. Uma mensagem para aquele cara que está começando, que está desbravando, porque você aparentemente foi para o lugar que a gente acha que é inóspito, né? Mas quando eu cheguei aí em Roraima, eu me surpreendi com a cidade. Achei um espetáculo e eu falei para você, nunca mais saia daí, né? Sim. O que que você pensa? E eu posso dizer assim, quando eu vou escutando teus podcasts, a gente vê que tem muito pessoas com uma bagagem gigantesca que já foram CEOs, presidentes. Então eu tô mais pro começo do que pro final da carreira, né? Somar toda a minha história comercial, eu tenho 3 anos e meio. Então, muitas vezes eu tô mais perto de um menino desse aí que está iniciando do que de de alguém como você, como o Idone, que já tem uma carreira consolidada. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: aquilo que eu falei no começo, quando muitas vezes a gente está perdido sem saber o que fazer, para onde ir, o rumo certo, escute os conselhos que eles te dão, que as pessoas te dão. Tem muita gente aí com mais experiência que gosta de ajudar, ajuda as pessoas, mesmo com conselho. Eu sou um exemplo disso, que recebi muita ajuda ao longo da minha vida
recebi muito conselho. Então, assim, não se preocupe em ser o gênio, se preocupe em ser humilde e ouvir o que as pessoas te dizem. Então, muitas vezes, um conselho de um veterinário desse, um conselho do Esgoda, vai para lá ou vai para cá, consegue te dar um norte na tua vida. E não tenha medo de ir. Desde que você vá e faça tudo da forma mais correta possível, com o maior esforço possível, se não der certo, você não precisa ter vergonha em recomeçar. Então é isso que a minha mensagem que eu posso dizer. Escute muito, tenha muita humildade e trabalhe muito. E não tenha medo de voltar para trás caso precisar, de começar de novo. Me parece que você trabalha muito aí. Sim. Esse ano, eu vou te dizer, a gente brinca, não é fácil ter uma grande participação. Parece que quando você chega numa participação assim, os desafios parece que ficam muito maiores. Talvez seja porque é a primeira vez que eu tomo pedrada, né, e não dou pedrada. Então, senti isso na pele esse ano. Teve problema de semente aí? Na verdade, esse ano foi um ano complicado no Brasil inteiro, né? Então, você pega o próprio Cerrado, Mato Grosso aí, que é o celeiro do mundo. O que não estava seco no começo, estava chovendo demais aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem uma participação dessa, 70%, ah, não é só muitas vezes um problema de fato que aconteceu. A concorrência ela bate sem dó, ela acerta teu fígado mesmo, Esgoda. Muitas vezes eles fazem ali um risco num bag e virar o fim do mundo. Eles batem doído. Então é uma somatória. Mas é bom, acho que tudo isso aí, né, Gabriel, faz a gente ir evoluindo, a gente crescendo comercialmente, a gente crescendo como pessoa Não, com certeza. e fortalecendo a marca, né? Então, cada vez mais o pessoal sabe da importância da semente de cajueiro aí dentro de Roraima, né? Sim. Desenvolvendo variedades aí, plantando e estando junto com esse pessoal aí, né? Então, acho que esse é o principal legado, né? E deixar aqui, né, meus parabéns para o Idone aí que está construindo, né, junto com o filho aí um Sim. verdadeiro desafio aí, né, de produzir semente nesse lugar, abastecendo esse pessoal todo com semente de qualidade alta. Gabriel, gostaria de te agradecer aí essa oportunidade que você deu de contar um pouco dessa história de Roraima, né, que é uma história Sim. muito legal e com certeza vai ser uma história ainda muito maior do que essa aí. Então, obrigado pelo bate-papo e parabéns. É isso, Esgoda. Eu que te agradeço. Mais uma vez, um prazer estar podendo falar contigo. Sabe que a nossa amizade vai além do profissional. E eu fico muito lisonjeado em estar aqui conversando contigo e mostrando a cara para o Brasil inteiro, né? Você tem feito isso com as pessoas. Então, continue fazendo isso, continue pegando pessoas de várias categorias aí que com certeza eu escutando esses caras já me identifiquei, já tirei exemplos para fazer. E quando a gente está começando a carreira, a gente sempre se pergunta, né? Como é que ele chegou lá? Como é que o Esgoda chegou lá? Como é que ele se consolidou? Como é que o Idôneo se consolidou? Como é que um desses gerentes CEOs que você entrevista se consolidaram? Então, a gente ouvir eles explicando é muito bom que a gente vê que não tem segredo. O segredo é se dedicar e se esforçar, né? É, eu acho, sabe, que é importante quando a gente traz essas pessoas, vamos dizer assim, um pouco mais vividas e mais experientes para trazer para nós fatos da sua vida no dia a dia e como chegaram lá. Mas eu também acho, Gabriel, que o conhecimento e a gente trazer pessoas como você aí, pessoas simples, humildes, que vieram do nada e hoje são vencedores, né? Estão vencendo, mas ao mesmo tempo também levar para todo esse pessoal que está nos ouvindo um pouco da história do que é Roraima, que é muito diferente, que é Bem, um lugar a ser desbravado, né? Que está sendo desbravado, totalmente diferente, questão de clima, de solo, de época de plantio e todos os desafios que tem aí pela frente. Então,
Parabéns pelo Sim, trabalho aí e espero que a gente possa ter novas oportunidades aí para estar conversando com a certeza. respeito da agricultura. Obrigado, meu parceiro. Com certeza. Valeu, Esgoda. Boa noite. Boa noite. Pessoal, muito obrigado. Deixe seu joinha aí. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda no Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal para você que gosta do agronegócio. Vem comigo. Um abraço, fique com Deus e até a Bora. próxima. Valeu, Gabriel. Valeu.